Iniciei a gravação. Vamos lá, o Jamerson, desculpa, a internet está bem ruim hoje. Não, beleza, Jamerson. Coloquei até para gravar aqui, para que vocês possam estar assistindo depois dessa aula. Beleza? Boa noite, Fabiano. Sim, vamos fazer a correção dos exercícios, né? O que eu coloquei no prático lá para vocês, eu executar aqui e fazer a correção dos exercícios e passar novos exercícios para vocês, beleza? Para quem não acompanhou aí, a gente vai fazer essas correções, ver algumas novas funcionalidades, bibliotecas, e aí depois eu vou passar uma lista amanhã, pessoal, é a aula assíncrona, né? Então só vou passar essa lista de exercícios. Que aí vocês podem estar fazendo, botar 10 exercícios aí em Java, tá? Aí eu não vou colocar mais exemplo igual sexta-feira. Na verdade, esses exercícios aqui que eu vou fazer, que vamos fazer juntos, eles eram para ser, era para passar para vocês, né? Só que como eu estava com problema para importar, gerando os vídeos, eu espero que agora eu tive que reinstalar o OBS, instalar ele de novo. Espero que ele não danifique os vídeos, né? Para poder rodar normalmente e vocês poderem assistir se tiverem dúvidas na execução das atividades, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, só uma questão aqui na apostila, a gente está nesse conteúdo aqui, ó, classes, atributos e métodos, tá bom? Então aqui a gente no próximo conteúdo dela aqui a gente vai entrar em construções de programa em Java, né? E aqui eu vou passar mais um pouco sobre desculpa. Vou passar para vocês mais um pouco sobre orientação a objeto, tá? A gente vai ver mais na prática e aí a gente vai começar a construir esses programazinhos aqui de acordo com a apostila e executando mais atividades até a gente finalizar ela e depois que a gente finalizar ela, passar todos os exercícios que eu tenho aqui com vocês, a gente vai para projetos, tá bom? Vamos lá. Voltar aqui. Então, eu passei para vocês, se eu não me engano, foram 5 atividades, né? 5 exercícios. Então, vamos aqui. O primeiro, vamos reproduzir eles aqui. O primeiro exercício, cadê? Tá aqui, ó. Então, era o que? Era para exibir uma ordem crescente e decrescente de 3 números, né? A gente fizemos um parecido na semana passada, então vamos replicar aqui. Primeiro eu vou aqui abrir o meu Eclipse e eu vou vir aqui criar uma nova classe. Essa nova classe está dentro do meu projeto Exemplos. E aqui eu vou... Qual pacote, pessoal, eu quero utilizar? Exercício. Exercícios, perfeito. E aqui eu vou nomear o nome da minha classe. Deixa eu botar aqui. Você vai colocar crescente. A gente vai saber que é dessa atividade aqui. Essa classe crescente, já vou colocar aqui o public static voidman, né? Já vem para a gente poder aplicar os métodos. Finish. Então, beleza. Aqui, pessoal, eu já passei para vocês todo o exercício respondido, né? Então, vou pegar aqui, vou replicar ele. Deixa eu pegar aqui, replicar. Beleza. Copiar. Vamos copiar aqui, apagar e colar ele aqui, pessoal. Vamos lá. Então, o que eu estou pedindo aqui? A primeira coisa aqui, quando eu venho no meu pacote exercícios, é o quê? Não, é crescente o nome da minha classe. Deixa eu colocar aqui. Crescente. Beleza? Então, o nome da minha classe é crescente. E aqui, pessoal, vocês viram aqui que tem essa nova biblioteca aqui. JOptionPen. O que essa biblioteca faz, professor? O senhor não passou sobre ela? Sim. Então, na verdade, eu tinha gravado um vídeo explicando sobre ela, mas eu vou passar aqui de novo para vocês. Deixa eu pegar aqui, fechar aqui, abrir aqui. E vamos ver o conceito. Então, a Swing
Option Pane é o que é? Conhecendo e utilizando a classe Option Pane, é uma classe que possibilita a criação de caixas de diálogo padrão que ou solicita um valor para o usuário ou retorna uma informação. Então aqui, pessoal, é uma caixa de diálogo, beleza? Que ela retorna. Vamos voltar aqui. Quando a gente tem aqui no Eclipse, ele está aqui, pessoal, ele está como vermelho aqui, né? Então tá dando como erro. Quando você vem nessa lâmpadazinha aqui, você clica e que ele fala, ó, create Option Pane e tal, para criar essa classe, você clica aqui, só que já é uma classe que já existe. Deixa eu pegar aqui. Cadê o create, adicionar, cadê? Requisitos, tá. Deixa eu salvar aqui. E vamos tentar executar, para ver se ela vai rodar. Só que aqui, pessoal, o que acontece? Antes da gente executar, primeiro eu tenho que mostrar todo o código, né? Senão não tem como a gente rodar ela, tá bom? Então aqui ela está chamando. Então por quê? Vocês também podem vir aqui e colocar, mudar o caractere, tá? Colocando em maiúsculo. Aí você fala assim, professor, eu coloquei, mas mesmo assim ainda não trouxe. Não tem problema. Então vamos lá, a gente já tem aqui qual que é o diretório dessa biblioteca, beleza? Que o Option Pane já é uma classe criada, então a gente só vai importar ela. Então, não está dando certo, professor. Como que eu faço? Então, posso vir aqui, java.swing.jOption Pane. Ponto e vírgula. E aqui eu posso utilizar o Javax, beleza? Tá dando erro, professor. Por quê? Professor, está escrito errado. J é option, correto? É J Option Pane, correto? Então, professor, beleza. Só que aqui, se eu vim aqui e aí nessa lâmpadazinha aqui, que ele vai me dar uma informação, o que ele vai pedir? Ele não está conseguindo acessar, beleza? Tá. Só que não vamos mexer nele nesse momento. Vamos vir aqui na nossa classe crescente e vamos ver aqui nosso método, que é o Public Static Void Main. E o que a gente vai ter aqui? De acordo com o enunciado, o que eu quero? Eu quero um programa que ele me mostre a ordem crescente e decrescente de 3 números. Beleza. Então aqui eu vou colocar a variável no 1, no 2, no 3 e ao x. Essas variáveis vão ser do tipo inteiro, beleza? E aí, eu vou vir aqui e vou colocar no variável no 1, ela vai receber integer.passInt. Por que, professor, que ele está recebendo esse integer.passInt? Porque lembra da questão que quando a variável está recebendo, ela precisa do tipo do tipo que tipo de dado que vai receber a minha variável. Então tá. Então por que esse integer passInt? Beleza. Vamos ver aqui o conceito dele primeiro. Quando eu coloco o que é o integer passInt no Java, o que ele faz? Deixa eu botar aqui. Quando a gente utiliza o integer.passInt, ele serve para converter uma string em um número inteiro. Este método retorna string como um tipo primitivo de int, beleza? Então aqui eu estou usando o passInt. Eu também tenho o integer.valueOf. Para que ele serve? Para converter um string em um número inteiro, e esse método retorna string como um objeto de um número inteiro. Tá? Então tem uma pequena diferença aqui. Beleza? Só que a gente está trabalhando com o integer passInt. Beleza? Função
Passe int converte seu primeiro argumento para uma string. Analise e retorna um número ou nem. Se não, nem, o valor retornado será a representação decimal inteira do primeiro argumento obtido como um número na base especificada. Então, ele retorna como um número inteiro. Beleza? Já contigo. Vamos voltar lá. E aqui, por que você, professor, está usando Option Pane Show Input Log? Que eu quero aplicar o quê? Eu quero aplicar esse meu método aqui. Essa minha biblioteca que eu estou importando. Beleza? E aqui eu venho. Quando eu colocar esse meu texto, que é o que vai aparecer na minha caixa de diálogo, o que eu quero? Esse texto aqui vai ser o primeiro, digite número 1. E o valor digitado nessa caixa de diálogo vai ser armazenado nessa variável. Assim, consequentemente, na num2 e na num3. Beleza? Então, agora vamos o quê? Colocar nossa condição. Se num maior que num2, o que ele vai executar? Faça o comando. A variável ao x vai receber o valor de num1. Num1 recebe o valor de num2. E num2 recebe o valor de ao x. Beleza? Fecha essa minha primeira condição aqui. Se num maior que num3, qual que vai ser o comando? A variável ao x vai receber num2. Num2 vai receber num3. E num3 vai receber a variável ao x. Beleza? Agora a minha terceira condição. Num maior que num2, ao x vai receber num1. Num1 vai receber num2. Num2 vai receber o valor de ao x. Beleza? Então, eu tenho todas as minhas condições aqui. Depois eu vou retornar na minha caixa de diálogo, usando o JOptionPane. Eu vou vir aqui e vou colocar no valor nulo. E aqui, em texto, eu vou colocar a ordem crescente e eu vou concatenar. Vou colocar aqui ó, o valor da variável no 1, depois o valor da variável no 2, depois o valor da variável no 3. E essa aqui é minha ordem crescente. Depois eu vou retornar o texto com minha ordem decrescente. Concatenado a variável no 3, depois a no 2 e depois a no 1. E finalizo. Vamos executar aqui, pessoal, e ver se vai dar certo. Professor, pode interromper para perguntar? Pode. Por que a terceira condição é a mesma coisa da primeira? A terceira? Porque aqui ela vai mudar, ó. Vamos lá. Na primeira, deixa eu ver, vamos aqui. Ele vai entrar dentro desse valor, correto? Sim. Variável no 1, num 2, num 2, num 3, num 1, num 2. Maior. Por quê? Quando ele entra, lembra o que a gente quer pegar? A gente quer pegar a ordem. Ele não vai fazer a substituição? Ele vai fazer a substituição aqui da no 1. E depois eu não tenho as variáveis no 2 e no 3, que consequentemente podem ser substituídas ou não, os valores? Sim. Aí depois, para deixar tanto na ordem crescente quanto na ordem decrescente, ele tem que fazer essa substituição, entendeu? Ele entra nessa condição, depois entra nessa segunda e depois ele confere se vai estar de acordo com a primeira. Por isso que os 3 Cs. Eu tenho os 3 Cs e eu não tenho nenhum se não. Entendeu? Entendi. Beleza? Vamos colocar aqui na prática para rodar. Só que o que acontece? O que ele está falando aqui para mim? Está dando erro aonde? Na minha JOptionPane. Quem conseguiu executar aí esse exercício? Deixa eu voltar consegui. aqui. Vamos lá. Quem conseguiu? Deixa eu voltar para vocês. Quem conseguiu? Eu, Lucas.
Boa, Lucas. O que você fez para rodar a JOption Pane, a biblioteca, importar ela? Eu fui numa propriedade aí, eu vi um vídeo na internet, aí eu fui numa Não, pode falar, não tem propriedade. problema não. Deixa eu só abrir aqui para eu lembrar o passo que eu fiz. Beleza, beleza. É bom que participa também, fica bacana. Pessoal, mais alguém conseguiu executar? Professor, eu fui em Project, lá em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Do lado de File tem Edit, Source, Refactor, Navigate, Search, aí Project. Calma aí, vamos lá. Você veio em Edit. No Project, ali, ó, na outra opção ali, do lado. Do lado de Search. Room, do lado de Search. Project. Isso. Aham. Aí, propriedades. Propriedades. Você veio em propriedades. Lucas. Aí eu fui em Java Build Patch. Java Build Patch. Aí Libraries, ali em cima. Libraries. Aí eu excluí essa. Removeu essa daqui. Isso. A SE-17, beleza. Aí depois eu adicionei. No meu tinha a opção de adicionar. Sim. Aí, ó. Adicionou qual? Library. Não, library. Aí você adicionou, beleza. Aí esse aí mesmo. Essa primeira aqui. Aí na primeira opção, Execution. Uhum. Aí tem a opção de 1.7, Java SE 1.7. Java SE 1.7, correto? Aí eu finalizei. Finish. Apliquei. Aplicou. Aplicou e fechou. Isso. Beleza. Aí já deu certo. Quando voltou aqui, já tá certo. O que você fez? Você importou, atualizou as bibliotecas do Java. Foi isso? Foi esse o vídeo que você fez? Foi. Então, você fez o quê? Para quem não conseguiu, pessoal, o Lucas, ele fez esse procedimento para importar as bibliotecas do Java, porque quando a gente faz a instalação, a gente tem a opção de fazer a importação da biblioteca atualizada, só que aí você tem que fazer durante a instalação, que você já pega essas bibliotecas mais atualizadas. Se não, você vai ter que ir importando ao longo do uso do que você for usando no sua IDE, tá? E aqui o Lucas pegou, ele viu um vídeo onde ele é feita a atualização da biblioteca para o JRE 1.7, beleza? Então ele já pega uma versão atualizada. Não foi só essa JOption Pane. Foram várias outras bibliotecas que foram importadas nesse procedimento aqui, beleza? Lucas, perfeito, cara. Posso rodar? Pode rodar. Então, vamos lá, beleza. Opa! O que apareceu aqui? A função da minha biblioteca JOption Pane, que é o quê? Essa caixinha de diálogo aqui. Quando eu utilizo ela, quando eu chamo ela aqui, qual que é o texto que eu coloco nela? Digite o primeiro número. Notem que ela não roda aqui no meu console. Ela abre como se fosse uma nova aba, já pré-configurado o layout, e já me dá aqui, ó. Eu preciso fazer toda essa configuração. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Estrutura. Class JOption. Tá, estrutura deixa eu ver aqui se ele vai mostrar. Tá. Aqui, ó.
Caixas de diálogo. Deixa eu ver. Essa daqui é essa. Não. Cadê? Eu quero do diálogo. Quero ver a estrutura do Option Pane. Cadê? Cadê? Aqui eu tô chamando ela, beleza. Eu quero ver a estrutura dela. Tô importando. Deixa eu ver. Cara, eu tô chamando ela aqui. No import. Cadê? Média, já tô Option Pane. Eu quero a estrutura dela, cara. Eu vou ter aqui, eu vou tentar localizar para vocês e mando, para vocês mostrarem. A estrutura, pessoal, quando eu falo, é o código dela. Então aqui eu vou ter um exemplo. Esse código aqui, eu criei a classe crescente. Então, se eu quiser um exemplo, chamar esse método aqui, esse programa, em uma outra, em um outro programa que a gente estiver desenvolvendo, eu posso chamar, importar ela e chamar ela aqui. Beleza? A classe crescente. A JOption Pane foi uma que já é criada, bastante utilizada, onde que eu consigo editar caixas de diálogo. Beleza? Então vamos lá. Vamos rodar aqui ela de novo. Então eu tenho aqui a minha primeira, digite o primeiro número. Vou digitar 5. Ok. Dei Enter, ele já seleciona e vai. Digite o segundo número. Vou botar 9. Digite o terceiro número, vou botar 2. E aí ele me mostra o que? Meu primeiro retorno, que é o que? A mensagem. Essa mensagem é a ordem crescente é 259. Beleza? Ele entrou dentro dessa condição aqui e me retornou que essa é a ordem crescente. Correto. Dou OK. Ele me dá a ordem decrescente. A ordem decrescente é 9, 5 e 2. Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Tranquilo? Deixa eu voltar para vocês. Esse procedimento aí não funcionou para mim. Não? Não. Vamos lá. Qual foi o seu erro, Valmir? Opa, desculpa. Está dando o mesmo erro que estava dando para você. Está dando o mesmo erro que estava dando para você no início. Ah, tá. Então, você viu, eu gravei aqui o que? A gente fazendo a importação de todas as bibliotecas do JRE 1.7, tá? Certo. Então, se você quiser, assim, ó, depois que a gente terminar a gravação, você quiser ver, eu vou importar no YouTube. E aí você vê de novo esse passo a passo, tá bom? Que eu faço. Eu vejo depois que se eu não conseguir, amanhã eu te mando um e-mail. Beleza? Não, beleza, mas não tem erro não. Que é no Project. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Essa atividade executamos corretamente. Agora vamos lá para 2. A 2 é o quê? Dois números e multiplicar um pelo outro até digitar o 0. Uai, como assim, professor? Então, assim, eu quero que receba dois números e multiplique um pelo outro até digitar o 0. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos criar uma outra classe. Essa classe eu vou colocar com o nome. Vou botar dois números. Tá? Finish. Criei aqui. Agora, vamos pegar aqui o código. Copiar. Vou botar aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar o nome da minha classe e só substituir. Beleza? Depois, dois números. Estamos usando a biblioteca Scanner, né, que a gente já utilizamos nas últimas aulas. E agora vamos lá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou aqui no meu método, Public Static Void, e vou fazer o que, pessoal? O que é isso aqui? Lembra que está lá na apostila. E a gente já viu isso. Deixa eu abrir a apostila aqui. Eu estou fazendo o quê? Uma indentação.
Beleza? Tá? Cadê? Acho que apareceu que eu estou fazendo a indentação da apostila que vimos na semana passada. Que página? Cadê? Indentação. Vamos lá. Ah, aqui, ó, a gente está fazendo uma indentação, beleza? Do que? A gente vai usar a ENT, tá? Eu vou botar ENT, vamos pronunciar dessa forma. E aí, para utilizar a biblioteca Scanner, toda vez que eu for querer utilizar o método da biblioteca Scanner, eu vou utilizar o ENT, beleza? E aí eu tenho minhas variáveis base, vírgula, pod, do tipo int, e eu tenho minha variável res, que ela recebe o valor de 1, beleza? Então vamos lá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o do. O que é o do, pessoal? Vamos voltar aqui o conceito. Método do em Java. Cadê? Da estrutura do. Como usar o do em Java? O loop do while do Java é utilizado para repetir uma parte do programa algumas vezes. Se o número de interações não é fixo, você precisa executar o loop pelo menos uma vez. Então aqui eu inicio e rodo esse loop enquanto a minha condição for verdadeira. Beleza? Que é o meu do while, que vai entrar nesse loop de repetição. O enunciado da questão, ele quer o quê? Quer que dois números se multipliquem um pelo outro até digitar o 0. Beleza. Vamos lá. Então, eu sei que eu vou usar o do while. Então, eu inicio o do aqui e coloco system.out.print. Ele vai fazer o quê? Ele vai me retornar o quê? Digite o primeiro número. Beleza? E aí, ele vai ser adicionado para a variável base. Depois, eu tenho a minha condição. Se base, diferente de 0, e aí eu rodo o quê? Digite o segundo número, beleza? E o segundo número, se for qualquer número diferente de 0, ele vai me mandar digitar o segundo número. Quando eu digito o segundo número, ele vai para a variável pot, beleza? E ele vai ser adicionado na variável pot. Depois, eu tenho o resultado vou rodar o do de novo. Vou colocar ele para fazer essa repetição, esse loop. Res recebe, a variável res, que já é o valor de 1 aqui, ela vai receber res 1 vezes o valor do número que eu adicionei na variável base. Beleza? E aí, ele vai while, ele vai fazer esse loop. E aí eu ainda tenho aqui o minha pot aqui com menos. Tá? Que é a minha variável. Que eu já tenho aqui o valor dela. E aí eu tenho pot maior que 0. Então, eu vou repetir o quê? A minha variável res na tela. O valor que tiver na minha variável res. Beleza? E depois res recebe 1. Volto o while de novo. Abrir dois do's aqui. Toda vez que eu abrir um do while, eu tenho que voltar ele, pessoal. Beleza? E aqui, eu volto o while de novo. Base diferente de 0. E aí ele vai retornar. Você digitou 0. Ponto. O programa foi finalizado. Beleza? Vamos executar aqui. Para ver como é que ele vai ficar. Vamos lá. Digite o primeiro número. Vou digitar 2. Digite o segundo número, vou digitar 3. O resultado é 8, beleza. Digite o primeiro número, 5. Digite o segundo número, 7. O resultado é 78.125. Porque ele rodou até... Ele está rodando aqui e só vai parar de fazer essa multiplicação quando eu digitar o quê? Digitei 0. E aí ele finaliza o programa. Beleza?
Professor, mas que resultado doido é esse, velho? Vamos lá. Vamos rodar ele de novo aqui. O que o programa está pedindo? Vamos voltar aqui, ó, no nosso enunciado aqui. É para adicionar dois números e multiplicar um pelo outro. Ele vai fazer essa multiplicação até que você digite 0. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Digitei 2. Depois eu digitei 2 novamente. Qual que vai ser o número? 4. Beleza? Digitei 1. Digitei 1 novamente. Ele vai retornar o quê? 1. Porque ele vai multiplicando. Vamos lá. Ele vai multiplicando um número pelo outro. E aí, ó, coloquei 3. Coloquei 3 de novo. Ele vai me retornar 27. Ele vai fazendo essa multiplicação. E ele não para de multiplicar um pelo outro enquanto eu não digitar 0. Então, eu não consigo finalizar enquanto eu não digitar 0. Coloquei 4. Coloquei 4 novamente. 4 vezes 4 é 256? Vamos ver aqui. Está errado, pessoal. 4 vezes 4 não é 256, não. Agora, vamos fazer aqui, ó. O que eu fiz aqui? 2 vezes 2, 4. Beleza, retornou 4. Vezes 1, 4. Ou 1 vezes 1. 1. Beleza? Retornou aqui. Quando eu coloco 3 vezes 3, ele me dá 9. Mas o que ele fez aqui? Ele multiplicou por quanto? Que deu 27. Qual o número multiplicado por 3 dá 27? Vamos lá, pessoal, ver se vocês são bons de matemática. 9. 3 vezes 9? 27. Então, o que ele fez aqui? Ele multiplicou... Opa, deixa eu voltar aqui. Se eu pegar 3 vezes 3, dá 9, beleza? E aí ele multiplicou mais uma vez, vezes 3. Ah, professor, ainda não entendi. Vamos lá. Ele multiplicou pelo número até que se digite 0. Vamos fazer o seguinte. Não entendi, professor. Vamos pegar aqui o resultado do 4. 4 vezes 4... Opa. 16. Vezes 4... 64. Vezes 4, 256. Ele multiplica o número de vezes, ele multiplica ele faz a multiplicação dos dois números, a quantidade de vezes de números que você colocou. Que você pega, multiplica os dois. É porque aqui, deixa eu ver aqui como é que está o enunciado da questão. Tá assim, ele vai multiplicar um pelo outro até você digitar 0. Beleza? Ó, se eu digitar aqui 4 vezes 0, ele vai retornar o quê? O resultado é 4. Mas ele pegou aqui o primeiro número. Na segunda, ele saiu do loop aqui, ó. Ele pegou a segunda condição. Se eu botar 0, ele finaliza com o primeiro número, porque ele entra bem aqui, ó, na primeira condição. Se for diferente, ele faz a multiplicação e adiciona o número aqui. Só que aqui, ó, olha aqui minha condição. Eu vou pegar o res. Quem que é o res aqui? Ele vai ser aqui. Ele já vai ter o valor de 1, correto? Base vai ser o quê? Meu primeiro número. A base vai ser meu primeiro número. Olha aqui no exemplo aqui de 4 e 0. A base é meu primeiro número. Qual foi o número que eu digitei aqui? 4. E o res é o quê? 1. Então, 4 vezes 1, ele vai retornar 4. Beleza? E aí ele vai entrar bem aqui, ó. Pote maior que 0? Então, coloco o valor de res. E aqui recebe 1. Tá vendo? Então, aqui ele multiplicou por ele mesmo. Agora, quando ele entra aqui igual a 0, na condição do meu primeiro valor, ele já finaliza o programa. Porque que eu digitei 0, beleza? Eu não vou finalizar mais. Tranquilo?
Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Que às vezes mandam... Beleza. Beleza? Todo mundo conseguiu executar? Lucas, eu tô vendo agora, ó, que você... Eu tô vendo o Rafael, que ele importou. Beleza, você importou apenas o JOption Pane. Massa também, Rafael. Pode fazer um import de uma biblioteca. Ou atualizar todas as bibliotecas, que vai funcionar da mesma forma. Lucas, achei massa demais a parte do diário. Não, então quando você entrar em NetBeans, que a gente for criar um projeto mesmo, que a gente vai criar abas de um sistema, aí você vai achar bacana. Fernando, do while, pessoal, quando eu falo do while, vamos aqui, ó. Se a gente pegar uma noçãozinha aqui de inglês, cadê o tradutor? Tradutor, tinha uma caixinha aqui. Ah, ele fica aqui, ó. Quando eu tradutor, aqui. Quando eu traduzo do inglês para o português, eu coloco do, é o que? Fazer. While. Enquanto. Então, eu vou fazer determinado comando enquanto entrar nessa condição aqui, ó. Cadê o while? Enquanto tiver nessa condição aqui, eu vou estar executando um determinado comando. Beleza? Então, por isso do while. Lembrando aqui das condições de repetição do Visual G que a gente viu em lógica de programação. Então, se enquadra aqui também quando a gente for utilizar no Java. Beleza? E deixa eu ver quem mais mandou alguma coisa aqui. 9. Sim. Então, se sim aqui, eu imagino que todo mundo está tranquilo, né? Então, vamos lá para o nosso terceiro exercício que a gente colocamos na tela. Pessoal, lembrando que está tudo gravado aqui. E aí, amanhã eu vou colocar somente uma lista de exercícios para vocês fazerem durante esse recessinho aí de vocês, tá? Vamos lá, o terceiro. Ah, cadê o... Estações do ano. Vamos lá. Deixa eu criar... Cadê? Vamos criar uma nova classe. Vou colocar como estações. Finalizei. Beleza. E aí, vou pegar o nosso código aqui. Copiar. Executar. Nossa, pessoal, eu tô meio ruim da gripe, vocês vão desculpando aí. Então, olha só. Aqui, pessoal, a gente está utilizando... Deixa eu pegar aqui e tirar essa minha... Substituir a classe, né? Estações e... Tirar aqui. E o meu pacote exercícios eu já tenho aqui. Beleza. Vamos utilizar a biblioteca Scanner. Beleza? E aí eu tenho o public class estações. O estações, pessoal, eu vou vir aqui com um método que ele vai fazer, ele vai definir aqui o scanner como in, beleza? Para a gente utilizar ele. E aqui eu tenho a minha int, o mês, minha variável mês do tipo int, beleza? E aqui eu já tenho minha primeira mensagem. Digite o número correspondente ao mês do ano, beleza? O valor desse número eu vou adicionar na minha variável mês, beleza? Depois, a estação correspondente ao ano, ao mês, concateno aqui, a minha variável mês. Ele vai vir aqui o valor que eu adicionei na minha variável e depois eu vou vir aqui com o quê? Com o meu imprime estação. Esse imprime estação aqui, pessoal, é o quê? É o meu método. Notem que eu usei um public static void, beleza? E depois eu criei um outro método embaixo. E aqui é onde que eu estou chamando ele. Agora, beleza. Nesse método imprime estação, o que que eu faço? Eu tenho aqui o meu método do tipo, ou a minha variável mês, que é do tipo int, beleza? E aí eu tenho switch case. O que que é isso, professor? Switch case.
vamos vir aqui. Vou duplicar. Vamos aqui. Deixa eu botar aqui isso. Opa. O que é switch e case Java? Então, o que é switch case em Java? Switch case Java é uma estrutura muito importante para testar condições de forma simples e intuitiva, reduzindo a necessidade de criar blocos de código complexos usando variáveis if e else. Então, qual a função do switch case? É uma forma de reduzir a complexidade de vários ifs, else encadeados. É muito utilizado, principalmente para o uso de estruturas de menu. O conteúdo de uma variável é comparado com um valor constante. E caso a comparação seja verdadeira, um determinado comando é executado. Beleza? Aqui está a definição de switch case. Quando eu venho aqui na tradução, eu tenho switch, que é o quê? Trocar. Case, caso. Então, beleza. Vindo aqui no nosso código, eu tenho switch case. Eu tenho switch, né? Que vai iniciar. O switch ele já me mostra que vou trocar o quê? O valor da minha variável, que é mês. O valor da minha variável mês, ele vai ser trocado. Então, quando? Case 1, caso o valor seja 1, ele vai retornar o seguinte texto: verão. E o break. Que é o, e aí ele vai, depois que ele finaliza o texto, ele vai vir com o break. O que é o break, pessoal? Vamos lá. O break, ele vai pausar. Então, ele não vai, assim que tiver determinado valor, que ele consultar, o valor é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai, de acordo com o que você determina, qualquer valor desses aqui, do 1 ao 12, ele vai retornar um texto e vai parar. Ele não vai executar mais nada, tá? O que acontece se eu não utilizar o break? Ele vai ficar rodando, ele pode entrar no loop e tem que ficar executando, retornando texto e tudo mais, beleza? Por isso que eu tenho que utilizar o break para encerrar, caso o valor seja de acordo. E aí eu ainda tenho um default. O que é o default, pessoal? Vamos lá. Na tradução, default, ele é o padrão. Então, como que esse default aplica em Java? Então, vou aqui utilizar o default. Default é o método. Aqui, opa. O que é default em Java? O modificador default permite que se adicione métodos em uma interface sem o risco de perder a compatibilidade com versões anteriores. A implementação do método default da interface é usada caso a classe concreta não implemente, beleza? Então, assim, ó, como assim eu vou utilizar esse default, professor? A finalidade de um método default é promover uma implementação padrão para um método de interface, no caso de classes que implementam a interface não implementarem um método. Então, vamos lá. Como assim? Caso eu digite qualquer valor sem ser de 1 a 12, ele vai me retornar aqui, que é um número inválido. Então, eu não preciso definir um padrão. Não preciso falar, ele vai definir um número maior que 12, menor que 1. Não precisa. O pessoal apenas implementa o default e informa o que ele vai retornar. Beleza? Vamos executar aqui. Digite o número correspondente ao mês do ano. A gente está no mês 12, vamos digitar 12. A estação do ano correspondente ao mês 12 é a primavera. Ah, professor, é essa mesmo? Vamos lá. Qual a estação da primavera? Primavera. A primavera ocorre entre os dias 12
e 23 de setembro e segue até o dia 21 e 22 de dezembro. Beleza? Então a gente está dentro aqui da primavera, pessoal. Tranquilo? Dúvidas aqui? Não? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se vocês mandaram algum texto. Beleza? Então, vamos continuar. Bem tranquilo, pessoal. Agora, eu vou fazer, pessoal, a correção. Ah, ainda tem a 4 e a 5, né? Então, beleza. Vamos lá. A 4, exercício 4, é o quê? Gerar um número aleatório. Então, calma aí. Gerar um número aleatório. Vamos ver aqui como que a gente consegue adicionar esse programa aqui. Criar esse programa. Vamos lá, File, Class. Vou colocar aqui como gerar. Finish. Opa, eu não coloquei o meu pacote. Vou finalizar aqui. Gerar new class. Não criar outro pacote, não. É o pacote exercícios. Vou colocar aqui o gerar. Beleza. Está aqui dentro do pacote exercícios. Criei a class gerar. Então vamos lá. Deixa eu pegar o código aqui. E vamos executar. Tirar meu pacote e o nome da minha classe e gerar. Então vamos lá. Primeiro aqui eu tenho são dois métodos, né? Então primeiro aqui eu vou comentar esse segundo método, beleza? E aqui eu vou rodar somente o primeiro método aqui, pessoal, que é o quê? Como que eu vou gerar um número aleatório? Eu vou vir aqui e vou criar do tipo double a classe ou a variável num aleatório e ela vai receber o quê? O método handle. O que é esse método handle? É um método que ele gera números randômicos. Vou mostrar aqui o conceito dele. Cadê? Não, aqui o que é match Java. A função match random retorna um número pseudo aleatório no intervalo de 0,1 ou de 0. Como funciona aqui? Melhor. Você aplica o conceito randômico, o método random, e aí ele vai gerar números aleatórios, ou um número determinado, ou então qualquer número aleatório do tipo inteiro, primitivo. Beleza? Vamos executar ele para ver como é que ele funciona. Então vamos lá. E aqui eu retorno o texto dizendo número gerado foi num aleatório, que é a minha variável. Beleza? Vamos rodar. Rodei, ele gerou um número de 0.771778012438837. Beleza. Só que eu não quero esse número, esse intervalo de número aqui, esse número tão extenso, tá? Então, no segundo método, vamos colocar aqui, deixa eu tirar, agora eu vou colocar, comentar aqui. E aqui, vamos lá. Nesse meu segundo método, o que eu tenho? Eu tenho aqui o for. O for é o que, pessoal? Quando eu venho aqui e coloco o for no tradutor, ele é o para. Então, aqui ele vai me gerar 5 números aleatórios e me mostrar, beleza? Então, vou usar para int, que vai receber, que vai ser a variável i,
vai receber 0. E menor que 5, adiciona mais 1. Então, i, esse mais, você sabe que ele faz a incrementação. Então, no meu número aleatório do tipo int, vai receber int, método randômico, vezes 10, mais 1. E aí ele retorna. Ah, professor, mas como que funciona? Vamos executar ele aqui. O que ele pegou? Ele pegou o valor de i, é menor que 5, adiciona mais 1 e retorna aqui no meu processo, no meu texto. Meu texto é o que? O número mais. E ele vai retornar quantos? Até 5. Beleza? Então, enquanto i for menor que 5, sempre vai adicionando mais 1. Ele adiciona mais 1, roda e gera números aleatórios. Beleza? No caso aqui gera uma sequência, né? 8, 9, 8, 9, 8, 9. Esse método randômico, pessoal, a gente vai ver mais na frente como que a gente consegue trabalhar ele dentro, desenvolvendo no projeto, tá? Então a gente vai utilizar mais ainda esse método aqui. Beleza? Dúvidas aqui? Não? Então, vamos lá. E por último, pessoal, aqui o nosso último exemplo. No nosso último exemplo, vamos lá. Ele vai pegar o maior, o menor e a média entre 0 e 100. Calma aí, pessoal, que agora a voz está quase sumindo. Beleza, vamos lá. Vou criar a primeira classe, né? Vamos executar aqui. Tanana. A classe eu vou colocar... Como é que tá aqui? É maior, menor? Maior, menor e média, né? Então, vou botar... O nome da classe vai ser maior, menor e média. Beleza? Criei. E a gente vai pegar aqui o nosso exemplo. Copiar. E vamos ver como é que ele funciona. Meu pacote exercícios. E aqui, vou substituir. Beleza. E aqui importar minha biblioteca. Beleza. Então vamos lá. Importei minha biblioteca Scanner. Class maior, menor, médio, né? Class que eu criei. E aí eu venho para o meu método. Meu método Scanner, vou renomear ele para int. E aí, ou nt. E aí eu vou declarar minhas variáveis. Num maior vai receber 0. Menor vai receber 100. Média vai receber 0. E soma vai receber 0. Do tipo int, e aí eu tenho também as variáveis cont maior, que recebe 0, e cont menor, que recebe 0, e minha variável i do tipo int, beleza? Então vamos lá, utilizando o for de novo, pessoal. I recebe 0, i menor que 3, adicione mais 1. Então toda vez que o i for menor que 3, ele vai adicionar mais 1. E aí ele retorna, digite o número entre 0 e 100. E aí esse número que você digitar, ele vai para a variável num. Beleza. E aí eu venho a validação. Se número menor que 1 ou número maior que 100, entra na minha condição. Qual é a minha condição? No meu comando, se for qualquer um desses parâmetros aqui, vai ser i recebe i menos 1. Beleza? Se não, armazena os números digitados. Eu vou vir. Se não, ele vai encontrar o quê? Na minha variável soma, que vai receber soma mais a variável soma mais o valor que foi digitado na variável num. Beleza? Se armazena o maior número, num maior
que é a variável maior, então maior recebe num. E aí o conte maior vai contar mais um, vai usar um incremento, que é o mais. Armazeno menor. Se num menor que variável menor, executa menor igual, menor recebe o valor de num, e aí a variável conte menor adiciona mais um. Validou, beleza. E aí finaliza o meu for. Vai executar isso. Depois ele vai me executar o texto. O maior número digitado foi a variável maior. O menor número digitado foi a variável menor. E a média foi, aí eu pego minha variável, média recebe soma dividido pela variável i. E finaliza a classe e finaliza o método main aqui. Vamos executar. Digite um número de 0 a 100, vou digitar 30. Digite um número entre 0 e 100. Vou digitar 91. Digite o número de 0 a 100. 50. Então, beleza. Digitei, recebi 3 valores. E aí, qual foi o maior número digitado? 91. Correto. Qual foi o menor número digitado? 30. E qual que é a média? É 57. Beleza? Então, executou certinho aqui. Tranquilo, pessoal, até agora? Dúvidas? Tranquilos? 100%? Posso seguir? Por enquanto tá tranquilo, né? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Deixa eu parar aqui. Eu vou executar. Deixa eu só tirar aqui que eu vou pegar essas atividades. E colocar num bloco de notas aqui. Cadê? Só um instante. Só pegar aqui, tá acabando. Só um instante, pessoal. Deixa eu só finalizar esse aqui pra gente, o OBS Studio aqui, a gravação, para não ter nenhum problema.